Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula, mais uma aula específica sobre o regime jurídico único do Estado de Goiás, ou seja, o Estatuto do Funcionário Público do Estado de Goiás, consagrado na Lei 10.460 de 1988. Agora a gente vai falar das responsabilidades, né? Antes de a gente entrar nos artiguinhos em si, quero situar vocês sobre o assunto. A responsabilidade, claro, lógico e evidente, faz parte do título 5, que é do regime disciplinar. Professor, como assim responsabilidade? Vem comigo, é muito fácil. Nós estudamos aqui os deveres, não é isso? Os deveres, nós vimos aí que, salvo engano, são 17 deveres, né? Esses deveres, né, somados com as transgressões disciplinares, que são as proibições. Neste ponto aqui, nós vimos que temos um bloco de 65, mais um bloco de 42 proibições. Com base nisso, né, caso o servidor público venha transgredir qualquer uma desses comportamentos aí, que são comportamentos proibitivos, né, ele vai responder. Olha, ele vai responder. Ele vai responder. Responder o que, professor? O que está previsto no capítulo 5, que é das responsabilidades, ou seja, ele vai responder administrativamente. Quando ele responde administrativamente, ele vai ser penalizado no capítulo 6 das penalidades, né? Então, aqui as penalidades, né? Além de administrativamente, ele pode responder, se alguma dessas, por exemplo, aqui, um crime de corrupção, né? Um crime de corrupção, o que vai acontecer? Crimes contra a administração pública, né? Pode gerar aqui, ó, o penal, né? Ele vai responder lá no fórum criminal, e se essa ação dele causar prejuízo ao Estado ou a terceiros, ele vem responder com seu próprio patrimônio em uma ação civil, né? Ou seja, o Estatuto, né, do Estado de Goiás, não só do Estado de Goiás, mas do Brasil todo, né? Todos os servidores públicos vão responder administrativamente, que vai culminar nas penas previstas aqui no capítulo 6º, penalmente e civil, né? Então hoje a gente vai nesse assunto aqui de responder o que ele é responsável pelos seus atos. É claro que ele vai vir responder aí, né, o que administrativamente o que tiver previsto aqui no capítulo 4 do título 5 do regime disciplinar. Então vem comigo, né? Capítulo 5 das responsabilidades, né? Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente. Cara, questão de concurso, né? Civil, o que significa? Se ele causou algum dano para a administração pública ou para com terceiros. Bacana. Penal, se da atitude do exercício irregular de suas atribuições, ele cometeu algum crime ou alguma contravenção. Então ele vai responder penalmente pelos seus atos, ok? Professor, administrativamente, se o servidor, no exercício das suas atribuições, desrespeitar qualquer uma das transgressões aí disciplinares previstas no artigo 303 e dos artigos 304 desse Código. Ponto, acabou. Então é isso sim. E agora, professor, nesse capítulo, nessa aula curta que o professor vai explicar para vocês, nós vamos explicar cada um desses itens. Bacana? Então vamos lá. De novo, questão de concurso. Isso cai. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente pelos seus atos, né? Artigo 306 vai falar sobre a responsabilidade civil. Professor, responsabilidade civil, aqui vai envolver dinheiro, tá? Ele causou prejuízo à administração pública, os seus atos, ou causou prejuízo a terceiros. E aí, professor, aí ele vai responder civilmente por esse dano causado. Então vem comigo. A responsabilidade civil decorre de procedimento omissivo. O que é o procedimento omissivo? O servidor público deveria agir em determinada situação e ele não agiu.
Não agindo, a administração pública teve prejuízo. Então é o quê? Um comportamento omissivo, de omissão. Comissivo. Ele fez, só que ele fez algo que causou prejuízo. Então decorre de procedimento omissivo ou comissivo. Doloso significa dizer que ele agiu, tá? Ele agiu de cabeça pensado, intencionalmente, num caso omissivo ou comissivo, ou culposamente, ou culposo. O que é isso? Ele não tinha intenção de provocar o respectivo resultado. Agora, uma coisa interessante, tá? Tanto o comportamento omissivo, comissivo, doloso ou culposo, todos esses, preste atenção, tem que importar, tem que provocar um prejuízo. E esse prejuízo financeiro da fazenda pública estadual, ou seja, esse comportamento omissivo, comissivo, doloso ou culposo causou prejuízo a duas pessoas, a administração pública ou de terceiros. Então está aqui para vocês aqui, tá certo? A responsabilidade, né? Isso aqui é igual no Brasil todo, né? Parágrafo 1º, vem comigo aqui. Parágrafo 1º. Ou seja, ele vai ter o quê? Que indenizar. Então, a responsabilidade civil, um dos produtos aí decorrentes é isso. A penalização de quê? De indenizar o prejuízo causado. Ó. A indenização de prejuízo causado à Fazenda Pública Estadual poderá ser liquidada nos termos do artigo 150 deste Estatuto, à míngua de outros bens que respondem pela indenização, né? Vamos explicar para vocês aqui esse cara aqui. Então, olha só, responsabilidade civil, o que pode resultar lá no final, o que está valendo é ele restituir, indenizar o dano. Então é o seguinte, ele está colocando aqui algumas opções que o servidor público, que o funcionário público poderá ter para reparar esse dano. E essa reparação do dano necessariamente tem que ser financeiro ou algo equivalente. Então vem comigo. A indenização de prejuízo causado à Fazenda Pública Estadual poderá ser liquidada. O que é esse poderá ser liquidada? Poderá ser liquidada a dívida que causou a ação civil, né? Nos termos do artigo 150. Vou mostrar para vocês aqui, olha só. Esse artigo 150 significa dizer que ele pode parcelar a dívida até em 24 vezes. Olha só, artigo 150. A indenização ou a restituição devidas pelo funcionário ao erário serão descontados em, no máximo, 24 parcelas mensais acrescidas de juros legais. Então, esse artigo 150 é a possibilidade do parcelamento em 24 vezes, 24 parcelas aí, e essas 24 parcelas incidindo juros legais. Bacana, né? Aí veio a palavra bonito, né? A míngua de outros bens que respondam pela indenização. Ou seja, a lei do parcelamento pode ser aí utilizado para a liquidação da dívida, né? Outros bens, imóveis, casas, veículos, ou seja, outros bens que possam responder por esse dano que o servidor público causou ao Estado ou a terceiros, né? Ok? Bacana? Ok, vamos lá. Então, artigo 306, nós estamos estudando o capítulo 5, do título 5 do regime disciplinar. O capítulo 5 fala da responsabilidade, você já sabe, que a responsabilidade é civil, administrativa e penalmente, ok? Então, o artigo que fala da responsabilidade civil é o artigo 6º, né, que tem 2 parágrafos. O primeiro já foi, vai lá, parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiro. Então, o parágrafo 2º da responsabilidade civil, ele vai falar o seguinte, olha, agora o servidor público causou dano a terceiros, né? Não a administração pública, né? Responderá o funcionário perante a Fazenda Pública Estadual em ação regressiva proposta depois de transitar em julgado a decisão da última instância que houver condenado a Fazenda a indenizar o terceiro prejudicado. E aí, professor? Aí eu vou fazer um desenho para você. O que está aqui no parágrafo 2º do artigo 306, tá? É o que está refletindo no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88.
Bacana. O que diz esse dispositivo? Vamos colocar aqui, fazer um desenho aqui. Este sujeito aqui, vou chamar ele de funcionário público, FP. Esse funcionário público aqui, já fazendo alusão ao Estatuto do Servidor Público de Goiás, que é antes da Constituição de 88, o que aconteceu com esse cara aqui? Esse cara aqui, ele causou um dano, tá? Um dano aí financeiro, material, a esse cara aqui, vamos supor aqui, Luiz. Então, Luiz ficou no prejuízo. O que acontece? O Luiz vai processar o FP que está no exercício da administração pública? Não. O que acontece? Esse cara que é servidor público, ele causou esse dano aqui no exercício de sua função. Então, Luiz, preste atenção, ele vai processar, olha aí, ele vai processar quem? Ele vai processar o Estado. No caso aqui, ó, a Fazenda Pública Estadual, o Estado. Tá certo? Ele vai processar. O Estado vai pagar Luiz. Vai pagar para indenizar este dano que o servidor público em seu nome fez no exercício de sua função. E o Estado vai ficar no prejuízo? Não. Aí vem aqui, o Estado vai fazer uma ação que chama-se ação regressiva ao FP, o cara que é funcionário público. Isso que está dizendo aqui. Vamos ler de novo? Tratando-se de dano causado a terceiro, FP, responderá o funcionário, aqui eu responderá o funcionário, perante quem? Não perante o Luiz que sofreu o dano. Ó, responderá, está respondendo o quê? Ó, o Estado, ação regressiva. Ó, perante a Fazenda Pública Estadual. Está respondendo a ação aqui. Em ação regressiva, é o nome dessa ação, proposta depois de transitar em julgado a decisão de última instância que houver condenado a Fazenda a indenizar o terceiro prejudicado. Então, depois que teve todos os trâmites aí judiciários, aí o Estado pode entrar com uma ação de regresso, né? E aí, professor, isso aqui cai bastante, hein? Tá? Cai bastante este assunto aqui, né? Pronto. Nosso assunto é responsabilidade. Responsabilidade civil, está pago, está explicado. E agora, professor? Então ele responde civil, penal e administrativamente. A responsabilidade penal do servidor no Estatuto está aqui no 307. Abrange os crimes, olha que coisa interessante. Então são os crimes, né? Professor, quais crimes? Rapaz, a parte especial aqui ele não deixou restrito, né? Temos aí crimes contra a administração pública, crimes contra o patrimônio e assim por diante, né? Os crimes e as contravenções, né? Aí tem as leis de contravenções penais. Ele responde tanto pelos crimes quanto as contravenções imputados ao servidor como tal, né? Ou seja, o fato dele ser servidor público, se ele se apropriou de alguma coisa da administração pública, pode peculato, enfim, qualquer crime, ele vai estar respondendo aí por esse crime penalmente lá no Fórum Criminal. E você sabe que, por exemplo, olha só, vamos voltar lá. Na responsabilidade civil, tá? Qual que é a punição lá? Vamos colocar aqui, né? Qual que é o objetivo do seu dinheiro? Restituir o valor do prejuízo causado. Pena aqui. Aqui, né? O máximo que é detenção, cadeia, né? Ele vai por cilindró, né? Aí. E o 308, professor, vai falar da responsabilidade administrativa. Qual que é o máximo aqui, professor? Demissão. Então, administrativamente, ele não serve para ser servidor público, né? Então, a responsabilidade administrativa resulta da prática de qualquer uma das transgressões ou proibições previstas no capítulo anterior. Aí, são todas aquelas previstas nos artigos 303 e 304. 303 são 65 e 304, salvo engano, são 42. Que dessas transgressões aqui, tá? Claro que vai ter o PAD, sindicância, assim por diante, vai resultar as penalidades. E a maior penalidade do servidor
qual que é? É a pena de demissão, desligamento. Então, olha, ele pode perder o seu emprego, né? Ele pode perder seu cargo público. Então, 308 diz respeito à de responsabilidade administrativa, né? Vem comigo. 309. Professor, o que diz o 309? O 309 fala da acumulação, ou seja, ele pode ter uma conduta e nessa conduta ele responder administrativamente, um processo administrativo, ele pode responder pelo crime daquela conduta que ele fez, e essa conduta causou dano a terceiros, ele pode responder civilmente, ou seja, as sanções civis, penais e disciplinares, que são as administrativas, poderão acumular-se, sendo uma e outras independentes entre si, bem como as instâncias civil, penal e administrativa. Ou seja, ele pode estar respondendo 3 processos ao mesmo tempo, né? Isso acontece? Com certeza, né? Com certeza isso acontece e acontece muito. O 310, ele vai colocar uma condição aí uma condição especial no caso penal que vai se sobressair em relação às demais. Olha só, a absorção criminal só afasta a responsabilidade civil e administrativa se negar a existência do fato. Olha aí, né? Então é o seguinte, o cara está respondendo as 3 esferas, civil, penal e administrativamente. Só que lá no penal, eles estão discutindo o crime e não tem existência do fato, ou seja, não ocorreu aquele crime, tá? Ou afastar do acusado a respectiva autoria. Então, nesse caso aqui, né, se ele não for se afastar o acusado da autoria e não ter ocorrência do fato, ele vai afastar a absolução criminal, só afasta a responsabilidade civil e administrativa. Ou seja, nesses casos, ele vai ser absolvido criminalmente, civilmente e administrativamente daquele ato. Então tá aí para vocês o 310. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial a você que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você, um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumprir o personal coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GP em 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda aula acompanha um material PDF por apenas 10 parcelas de R$30. É isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau.